pessoal, a gente vai começar agora a ver técnicas específicas que a gente utiliza na massagem clássica, tá? Que são os movimentos mesmos de massagem. A gente tem, tá? Aqui que a gente pode ver, ó, 5 movimentos, tá? Esses movimentos, eles têm nomes, às vezes, que parecem nomes mais comuns, alguns nomes meio esquisitos, mas são os movimentos aqui, da forma como a gente usa, que foi desenvolvido pela escola francesa, tá bom? A gente vai ter, então, como movimento de massagem, o deslizamento, que pode ser conhecido também como effleurage, superficial e profundo, a pressage, também conhecido como amassamento, mas que tem várias técnicas, ó, o amassamento, beliscamento, torcedura e rolamento. A percussão, onde a gente tem as técnicas de cutilada, palmada, batimento e socamento. Técnica de vibração e as técnicas de fricções, transversal e circular, tá? Então, aqui para a gente entender, né, as várias técnicas que a gente tem em relação à aplicação da massagem clássica. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, beleza? Então, a gente tem aqui primeiro, ó, o deslizamento ou effleurage, tá? Onde a gente vai fazer, em geral, movimentos centrípetos. O que é centrípeto, gente? Da periferia para o centro, tá? E aí, a gente vai fazer esses movimentos centrípetos, realizando, né, esses movimentos com toda a superfície palmar, então toda a palma da mão, de uma só mão ou de ambas as mãos, tá? É a técnica mais básica que a gente tem, gente. Deslizamento é passar a mão. No deslizamento superficial, a gente passa a mão mais leve. No deslizamento profundo, a gente passa a mão com uma força maior, tá? Permite que o paciente se acostume à sensação transmitida pelas mãos do terapeuta, proporciona ao terapeuta sentir o tecido do paciente, conseguir conhecer a pele. Normalmente, é o primeiro tipo de técnica que a gente usa quando entra em contato com o paciente, né? Para ele se acostumar, para ele se adaptar. E ele pode ser feito de forma lenta, e aí vai ter um efeito relaxante, ou de forma rápida, e aí tem um efeito estimulante. Então, por isso que a gente pode conseguir relaxamento, ou a gente pode conseguir estímulo, tá? Depende de como for aplicado. A gente tem, então, o deslizamento superficial, que são movimentos de deslizamento com pressão leve e uniforme, e a gente pode aplicar, pessoal, em todas as regiões do corpo. E a gente tem um deslizamento profundo, que é realizado com pressão maior, suficiente para exercer efeito mecânico e reflexo, e atua mais sobre a pele e tecido subcutâneo. Então, aqui acho que dá para perceber, né? Está ilustrando, claro, mas nessa figura a gente já tem uma força maior sendo aplicada, tá? Então, eu queria que todo mundo pegasse, né? Colocasse a mão assim, o braço, e aí, pessoal, ó, deslizamento superficial, passa a mão leve, tá? Passa leve, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E o profundo, você vai usar um peso maior nas mãos, né? Aqui a gente esqueci de pedir para vocês pegarem um creme, gente, também não peguei, mas depois a gente vai fazendo já, né, essa automassagem para a gente ir já conhecendo as técnicas, ok? Bem, a gente tem a outra técnica que chama amassamento, né, o nome dela, ou pressage. Nessa aqui, pessoal, esse nome, amassamento, já traz a gente, remete o quê? Algo que você vai pegar, né? Amassamento, eu sempre lembro de pegar massa de pão, assim, apertar. É mais ou menos isso, tá? Mas feito com jeito, né? Então, o amassamento abrange diversos movimentos de massagem diferentes, que vão se caracterizar todos eles por uma pressão firme aplicada ao tecido. Então, o amassamento ele é mais profundo, tá? Ele vai atingir tecidos mais profundos. O objetivo é a mobilização do tecido muscular profundo ou da pele e tecido subcutâneo, tá? E as formas que a gente tem, pessoal, olha aqui, por favor.
tá? Eu sei que tá pequenininho, mas pra gente ver. A gente tem o amassamento, o beliscamento, a torcedura e o rolamento. Vamos ver aqui o que que se trata, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem amassamento com a almofada dos dedos, com a pontinha do dedo aqui, tá bom? Fazendo aqui, ó, o movimento circular, tá? Então, é efetuado com a almofada dos dedos, né, com a ponta de um dedo ou de mais dedos, e é útil no tratamento de áreas pequenas ou áreas com formas irregulares. Nesse aqui, pessoal, é como se a gente fizesse, ó, o círculo, tá vendo esse círculo aqui que parece aquele símbolo da escola? Então, pega com o seu polegar e tenta fazer, ó, como se fosse o círculo, tá? Então, eu faço, a gente percebe que é uma pressão mais profunda, tá? Posso fazer com as duas mãos, com uma só. Não importa, pessoal, se eu vou fazer o círculo para fora ou o círculo para dentro, tá bom? O importante é a gente realizar. Aqui tem, né, com a massagem do polegar, com a almofada do polegar, aí aquilo que eu mostrei aqui para vocês do polegar, né? Que para mim demonstrar em mim mesma fica mais fácil aqui, tá bom? E aí a mesma coisa, o mesmo círculo, só que com o polegar. A gente pode também ter o chamado amassamento reforçado, quando a gente tem um local onde a gente tem uma massa muscular maior, ou até descida de pouso, tá? Onde a gente vai reforçar uma mão sobre a outra. Então, quando você aplicar uma das mãos sobre a outra mão, você vai reforçar, né? Você vai ter mais peso ali na sua mão para fazer o movimento, tá? Então, ó, efetuado com uma mão em cima da outra para reforço do movimento. Tem utilidade no tratamento de pacientes grandes quando há necessidade de esforço extra, tá? Então, áreas grandes, pacientes grandes ou até em pacientes que são mais gordinhos, né? Que tem um tecido subcutâneo maior. A gente tem também o amassamento com o nó dos dedos, aqui, ó. Nó dos dedos, gente, são essas articulações aqui, a metacarpofalangiana, as interfalangianas, né? Os nozinhos aqui. E aí a gente vai fazer o amassamento com essa região da dorso aqui, né, da falange, tá? Mais utilizado para pequenas áreas, onde é necessário maior aprofundamento, pode ser usada a superfície dorsal da falange média ou distal. Estão vendo aqui na imagem a forma como a mãozinha dela está dobrada? Façam aí, por favor, em casa, tá? E aí você usa, então, geralmente a falange de proximal, tá bom? Essa região aqui. Aí a gente tem uma outra técnica que chama beliscamento. Beliscamento, gente, parece o quê? Beliscar. Mas não é que a gente vai dar um beliscão na pessoa, né? Que é aquele que a gente levava da mãe quando fazia bagunça, não é mesmo? A forma da mão é essa aqui, pessoal, tá? Ó, a gente vai pegar essa parte que tá entre o polegar e o indicador, tá? Pegar essa região que tá entre o polegar e o indicador, e aí a gente vai fazer, ó, o beliscamento com essa região. Você vai levantar um pouco da pele, tá bom? Beliscamento, tá joia? Pode ser feita com as duas mãos ou com uma só, dependendo da área, né? Então, coxa, por exemplo, uma área maior, braço, uma área menor. Esse aqui a gente faz muito aqui na região cervical, né? De trapézio superior, tá bom? A gente tem uma outra técnica, que é outra técnica de amassamento que se chama torcedura. A torcedura, pessoal, a gente tem que fazer com as duas mãos, então eu não consigo demonstrar aqui, né, no tecido. Mas queria que vocês fizessem comigo. Pega as suas mãos, deixa assim em forminha mais de concha, tá? E aí, pessoal, quando a gente pegar a pele, a gente vai puxar um pouquinho para cima e vai levar as mãos em sentido contrário. Então, enquanto uma vai para frente, outra vai para trás. Uma vai para frente, a outra vai para trás, tá? Dessa forma. O que que acontece, pessoal? Essas técnicas,
quando a gente vai treinando as nossas mãos vão trabalhando a musculatura, né? Vão ficando mais fortes, mais resistentes, e não é para doer. Mas quando a gente está aprendendo a técnica, muitas vezes a gente tem dúvida, a gente pega com mais força, a gente faz mais contração e aí a nossa mão dói, tá? Então, com o tempo, vocês vão ver, né, que à medida que a gente for praticando, isso vai ficando mais tranquilo, tá bom? Mas só para reforçar, pessoal, torcedura, né? As mãos meio assim em forma de concha, ó, e uma vai para frente, a outra vai para trás, tá? É como se fosse realmente torcer o tecido. O nome ajuda um pouquinho, né? E o rolamento, pessoal, é uma técnica que eu adoro. Aqui eu também não consigo demonstrar que eu preciso das duas mãos, mas olha só que interessante. Presta atenção aqui na mãozinha que aparece na foto, na imagem. A pessoa pega os polegares de um lado, os outros dedos do outro lado e levanta uma prega, tá? E depois, ó, ela vai empurrando essa prega para a lateral. Assim, gente, tem áreas de tecido do nosso corpo que essa técnica dói, né? Mas, em geral, é uma técnica muito gostosa de receber, porque pega um tecido mais, um tecido mais profundo, né? E aí, então, a gente tem que fazer essa preguinha, ó. Vocês conseguem ver uma preguinha aqui? Tem que fazer essa preguinha e ir empurrando, tá? Aí também é outra técnica que a gente chama de amassamento, tá joia? Então, gente, só para a gente frisar aqui, tá? Deslizamento superficial, deslizamento profundo, com mais pressão, amassamento, vou mostrar aqui com o polegar, tá? Que é aquele de fazer o redondo, amassamento, amassamento. Aí a gente tem beliscamento, que pega nessa área aqui, ó, entre o polegar e o indicador, beliscamento. A gente tem a torcedura, duas mãos, uma para frente, uma para trás. E a gente tem o rolamento, que você pega esse rolinho e aí vai levando ele, tá? Então, por enquanto, a gente falou das técnicas de deslizamento e amassamento. Aí depois vem a técnica de tapotagem. As técnicas de tapotagem ou de percussão, pessoal, são técnicas onde a gente vai fazer movimento ritmo rápido, que usa as mãos como para fazer batidas rápidas de tambor, que é a tapotagem, tá? São batidas. Essas batidas, elas podem ser mais leves ou mais pesadas. E a gente pode usar a mão em concha, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, a mão em concha, tá? A almofada dos dedos, né? Dedos mesmo. A borda medial da mão, essa parte aqui, pessoal, tá? Não sei se vocês já viram pessoas que fazem técnica assim, ó. Pode fazer com os punhos, mão fechada, tá? Ou com a ponta dos dedos. Muitas vezes com a ponta dos dedos a gente faz no rosto, tá joia? Então, assim, a técnica de tapotagem é uma técnica onde a gente vai fazer percussão, vai bater, tá joia? E aí a gente vai ter essas várias possibilidades aqui para a gente treinar, né? Que são as posições das mãos, tá? Ai, aqui não apareceu, desculpa. Aqui não apareceu as imagens, mas eu queria que vocês fizessem comigo, por favor. Aí de casa mesmo, tá? Então, ó, mão em concha, tá bom? Aí, ó, mão em concha, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo minha mão em concha, ó? Faz isso aqui, tá? Almofada dos dedos, aqui, ó. Se eu deixar o dedo rígido e duro, gente, dói, tá? Então, deixo o meu dedo assim meio curvadinho, tá bom? Para dar um melhor estímulo. Borda medial da mão, ó. Vai picar sushi, né? Picar verdura. Socamento, mão fechada, mas não é mão fechada assim, ó. Se eu ficar com o punho fechado preso forte, vou estar espancando o paciente, né, gente? Não. É a mão fechada, mas a mão meio abertinha, ó. E a ponta dos dedos, que é aqui, né? Fazer aqui no rosto, ó.
Fizeram? Olha aqui, vai ter que abrir a câmera e me mostrar, hein? Não hoje, tá? Mas é pra gente ir pegando já as técnicas de massagem, tá bom? As técnicas que a gente usa. Pessoal, e aí a gente tem também a fricção e a vibração, tá? A fricção são movimentos circulares ou transversais, mobilizando o tecido superficial em relação ao profundo e não utiliza lubrificante, não utiliza óleo. Então, muitas vezes a gente pega, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer uma cicatriz aqui, tá? Então, tem esse tecido, e eu posso fazer aqui, ó, movimento circular, o círculo, ou movimento transversal, né? Tá até borrando. Nesse sentido aqui, tá bom? Então, fricção. Pensa assim que vai friccionar. Costuma ser uma técnica um pouquinho mais dolorida, dependendo da região que a gente aplicar, tá? Mas se eu pego aqui, a palma da minha mão tá doendo. Faz tempo que eu não faço massagem, pessoal. Só de demonstrar já tá doendo, né? Pode doer. Então, pego aqui, ó, e faço essa fricção aqui, profunda aqui na mão, ó. Tentem fazer, vocês vão sentir aí. Essa região fofinha do polegar sempre é uma região que a gente tem dor, né? A gente utiliza muito as mãos, ó. Então, firma o dedo, tá, pessoal? Forte e faz aí, tá bom? Sem se preocupar com olhinho, com nenhum tipo de meio de contato, tá? Beleza. E a gente tem a vibração, que são movimentos vibratórios transmitidos para a área a ser tratada. Gente, a vibração é uma técnica que ela vem caindo muito no desuso, porque é muito difícil da gente, terapeuta, aplicar uma vibração que tenha poder suficiente para conseguir provocar um efeito no tecido. Mas é uma técnica da massagem clássica e a gente vai aprender, tá? Basicamente, a gente tem que fazer o seguinte, ó, você coloca aqui a mão, esse braço aqui que vai aplicar. Você tem que fazer contração isométrica, desculpa, contração isométrica de extensores e de flexores ao mesmo tempo. E aí a sua mão treme, tá? E você todinho treme também. Eu sempre, gente, desde a faculdade é uma técnica que muitas vezes eu ensino para vocês, daí eu vejo o aluno que faz melhor e fala assim: vem cá, vem aqui, vem demonstrar para a turma, porque eu acho uma técnica extremamente difícil da gente conseguir fazer, tá bom? Pessoal, então, ó, antes da gente vir para essa parte, só para a gente relembrar. Vocês lembram quais são as 5 técnicas? Deslizamento, amassamento, percussão, fricção e vibração. Sendo que no deslizamento, a gente tem deslizamento superficial e profundo. No amassamento, a gente tem o amassamento mesmo, o beliscamento, a torcedura e o rolamento. Na tapotagem, a gente tem diversas formas de fazer, tá? E fricção, como eu disse, né? Essa mais profunda, e vibração, essa técnica onde a gente usa mais contração isométrica, tá? Como eu disse para vocês, um pouquinho mais difícil da gente realizar. Tudo bem? Então, pessoal, só para a gente pensar, né? Tudo que tem indicação, a gente viu ali várias indicações que a gente tinha para massagem, né? Efeitos fisiológicos. Tudo que tem indicação também tem contraindicação, tá? Então, olha só, são contraindicações da aplicação da técnica de massagem. Algumas são bem fáceis, gente. Ferida aberta, né? Se tem uma ferida aberta, a gente está em contato ali com aquele tecido, não tem como. Varicosidade são as varizes. Pessoal, não sei se vocês tem na casa de vocês, né, mãe, pai, avós, tios que têm varizes. Geralmente é muito dolorido, tá, a região. Então, dependendo da pele, da gravidade daquelas varizes, não tem como a gente aplicar técnica de massagem, tá? Áreas de hiperestesia, essa aqui é uma contraindicação relativa, que eu expliquei para vocês, né, que às vezes a gente tem algumas áreas de hiperestesia que são áreas muito sensíveis,
que a gente aplica técnica de massagem justamente para diminuir essa hiperestesia, que é o caso, por exemplo, que a gente faz quando o paciente tem aquela sensação de que a perna dormiu, né? Aquela alteração por doença neurológica. Também, cuidado com áreas extremamente pilosas. Quando tem muito pelo, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Peraí, ai, gente, desculpa. É o Rafael. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando a gente tem muito pelo, a gente tem que tomar cuidado. Ixi, ele conseguiu travar as coisas aqui, gente. Só um minutinho. Aí. A gente tem que ter cuidado para que você não machuque o paciente, não fique desconfortável, tá? Então, às vezes tem que passar muito óleo, muito creme, ou dependendo da quantidade de pelo, gente, muito complicado da gente fazer algumas técnicas, tá joia? Tumefação crônica de membro inferior associada à insuficiência cardíaca congestiva ou distúrbio cardíaco. Tumefação crônica edema, tá? Então, edema crônico que está associado a um problema no coração. Lembrando que toda vez que a gente faz uma técnica de massagem, a gente costuma acelerar o retorno venoso, o retorno linfático. O retorno venoso, gente, retorno linfático, esse líquido ele vai para o coração e depois ele vai ser drenado no rim, não é isso? Tá? Então ele vai para o coração, ele é drenado no rim. E aí, então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não tenha o problema com o paciente, né? Da gente sobrecarregar o coração desse paciente. O mesmo a gente vai falar aqui, ó, nas questões renais. Deixa eu ver se aparece. Não, até não tá aparecendo, mas também questões renais a gente toma cuidado, tá? A gente também vai pensar, pessoal, no seguinte. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Então, a gente vai pensar em lacerações musculares agudas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não machucar mais esse paciente ao invés de ajudar, né? Lesões muito agudas, a gente tem que ter alguns cuidados nos procedimentos. Isso aqui é uma contraindicação que a gente vê em várias doenças, em várias situações. Processos agudos, né? Doenças agudas, tá? Doenças cutâneas, psoríase e dermatites, ok? Lesões ou patologias dos vasos sanguíneos, neoplasias, que são os tumores, né? O câncer sempre é uma contraindicação, doenças infecciosas, tuberculose, lesões vasculares, como tromboflebites. Então, os vasos estão inflamados, tá? E há o risco, então, de você disseminar essa inflamação. A mesma coisa em relação à infecção e ao câncer. E a TVP, que é a trombose venosa profunda, tá? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Me desculpem, pessoal. A TVP, então, que é a trombose venosa profunda, onde a gente tem um trombo formado no membro inferior, geralmente, e se a gente aplicar a massagem ali, pessoal, a gente corre o risco de deslocar esse trombo, e aí esse trombo, né, se tornar um êmbolo, um pedacinho, que vai parar lá no pulmão do paciente, vai causar tromboembolismo pulmonar, ou vai parar no cérebro e causar um AVC, ou vai parar no coração e causar um infarto, tá? Então, só para a gente pensar nessas situações como contraindicações. Mas eu vou